uma criança ou os Zoomers que fala aqui? Não, é que o que acontece? Dizem hoje que o jovem de hoje ele não quer trabalhar. É o cara do home office, é o cara que ele não quer estudar. Tem uma parcela. Eu entrevistei um cara que na entrevista eu perguntei, por que você saiu no último trabalho? Ele falou assim, meu chefe tava querendo que eu fosse todo dia, tava me atrapalhando. Ele falou essa frase pra um cara que tava querendo contratar ele. Às vezes atrapalha. Às vezes o cara quer malhar, quer jogar videogame, quer fazer uma série de coisas, quer ler um gibi. Trabalho atrapalha. Imagina se ele tiver que trabalhar no dia do trabalho. Né? Aí vai... Um desastre. E isso, inclusive, é uma coisa que eu tenho percebido. Eu sei que a gente tá colocando... Eu sei que tem vários problemas sociais envolvidos nisso também. Se vocês quiserem se aprofundar nisso, fiquem a favor aí. O pessoal vai xingar vocês, não eu. Só que aí, qual que é o lance? A gente tá acostumado já. A gente... eu vejo que hoje, só do cara vir pro trabalho, ele já acha incrível. Ele já fala assim, cara, mas eu tô indo, velho. Eu tô indo até o escritório. Eu preciso de um aumento. Porque eu vou. Sim. Entendeu? E aí eu falo assim, cara, mas isso é o básico, né? Você vir pro lugar que você trabalha, é tipo, porra. Né? É o mínimo pro contrato ficar ativo. Assim, nós temos... eu acho que nessa questão de gerações, acho que a primeira coisa é definir quais gerações a gente está falando. Né? Então, perfeito. Nós temos 6 gerações que são numericamente expressivas ainda no mundo e 4 que são as que eu acho que vale a pena serem discutidas. As 6 são a geração silenciosa, como eles chamam, né? Que é essa geração da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que está viva, mas que assim, são pouquíssimas pessoas, elas são de idade muito avançada, por isso que eu acho que não compensa o comentário, são muitas pessoas incríveis, na verdade, uma geração que produziu grandes indivíduos, mas assim, ativos nessa altura do campeonato, praticamente nenhum. E foram forjados num ambiente hostil, né? Foram forjados num ambiente extremamente hostil. O mundo era hostil nessa época. E aí nós temos a geração alfa, que eu acho que também não vale a pena ser comentada, porque ela é muito nova. Então nós estamos falando de pessoas que estão aí na melhor... São crianças ou estão no começo da adolescência, o que também ainda precisa de um tempo para ser mais ativas, para maturar, para ver o que vai dar da geração alfa. E aí nós estamos falando de 4, que é a geração boomer, que é a galera que desceu depois da Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 50. Onde está o patrimônio do mundo hoje? No comecinho dos anos 60. A geração X, que nasceu ali nos anos 70, final dos anos 60, nos anos 70. A geração Millennial, que é a nossa, que nasceram entre os anos 80 e 90. E a geração Z, que é aquela galera que nasceu no finalzinho dos anos 90 e durante os anos 2000. Que louco que entre o Millennium e a Z tem uma diferença brusca já. Principalmente quando a gente fala dessa relação com o trabalho, eu já vejo vejo uma geração... Por exemplo, eu sou um cara de 94. Sim. Eu tenho uma relação com o trabalho que ela é assim, eu sei que eu tenho que trabalhar muito agora que eu sou novo. Eu não levo mais como uma coisa normal, que eu acho que as gerações anteriores à nossa, que era tipo assim, cara, eu acho normal eu ter que trabalhar até 70 anos de idade, 80 anos, os caras achavam essa é a vida. Isso pra mim, eu falo assim, não, pelo amor de Deus. Quero né? trabalhar Por muito favor, até não, 50 e dar uma diminuída. Puta merda. Então, assim, se eu estiver trabalhando, é uma coisa assim que, cara, eu faço os meus horários, é uma coisa ali, pô, eu vou lá, faço uma palestra e esse foi meu dia de trabalho. Mas eu também sou um cara de, rotina de escritório. Eu sei que se eu tenho que ficar até tarde, eu fico até tarde. A gente viaja no final de semana para gravar, a gente viaja em feriados se for necessário. Aquele cara que é pau para toda obra e não é muito a favor dessa coisa do home office, do híbrido, da coisa mais... Então eu vejo assim que, cara, é bem diferente já, né? E elas são muito próximas, né, cara? Você tem algumas teses psicológicas, porque eu acho que assim, quando a gente fala das gerações, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer um julgamento unilateral, porque tudo é sempre multifatorial. Somente quando a gente estuda a mente humana, a gente consegue perceber que sempre tem, por exemplo, um princípio compensatório atuante, operante. Isso significa que, teve algo que veio para um protagonismo, ao mesmo tempo que nos bastidores tem uma força se acumulando entrópica, que vai destruir isso aqui, eventualmente, que virou protagonista, e depois essa força entrópica vira o protagonista de novo. O tempo todo, essas forças compensatórias psíquicas, elas estão atuando. Então, assim, a gente pode narrar o que é vantagem e desvantagem no boomer, o que é vantagem e desvantagem na geração X, o que é vantagem e desvantagem do millennial.
o que é vantagem e desvantagem da geração Z, né? A gente, por exemplo, tem uma doutora que eu gosto muito que estuda exatamente as gerações, ela chama Jean Twenge, e ela foi entrevistada pelo Peterson mês passado. Eu gostei muito do podcast que ela fez, falando sobre gerações. Ela tem um livro que chama iGen. Ela não chama de geração Z, ela chama de iGen. Por que iGen? Porque é a geração do iPad, iPhone, iPod, alguma coisa assim. Então essa geração que nasceu já com um alguma coisa, um iDevice na mão, né? E aí você falou assim, pô, interessante porque tem uma lacuna aí temporal entre as gerações. E uma das teses que ela defende é que a mudança geracional antigamente ela era mais retardada e longa, porque o desenvolvimento de salto tecnológico demorava mais. A mudança geracional agora, ela vai tender a ser mais curta, e ela está falando que está chegando próximo às vezes de uma década, porque a mudança de tecnologia é tão grande de uma pessoa que nasceu há 10 anos atrás, que você já pode dizer, o comportamento dessa pessoa é totalmente diferente do comportamento de uma pessoa que nasceu 10 anos antes. Sendo que, por exemplo, na nossa geração, a elasticidade é de 15 anos. Tem gente que estende até mais. Né? E você viu uma coisa... tinha um efeito antes ali... da década de 70 para a década de 80 não muda muita coisa. Aí quando você vai ver... a década de 90... A década de 90 é só uma década de 70 remaster... Não tem tanta coisa assim. Aí você sempre tem um remaster 20 anos depois, né? Aí, só que agora é uma coisa meio que, cara, a cada 5 anos muda tudo e vai ficando cada vez mais curto. Sim. E é muito louco, né, cara? E aí se dá esse conflito mesmo. Eu não sei se você já tinha visto alguma coisa assim, mas a tese dela de definição geracional, ela é uma estudiosa disso só, é a quantidade de saltos tecnológicos que gera uma dissonância de aculturamento de uma geração anterior. Por exemplo, a gente não nasceu com tecnologia, mas eu tive que aprender computadores com 12, 13, 14, 15 anos de idade, virou natural depois. Mas eu tive um processo de aculturamento, porque nos meus primeiros 10 anos de vida, não tinha eletrônico na mão. Jogava Atari. Era terra, bicicleta, jogo de carta, War. Eu adorava jogar War. Hoje em dia os moleques não têm paciência pra sentar no jogo de War, por quê? Pô, demora 2 horas, cara, pra jogar War. Tá tendo problema em tudo, né? A própria mídia do YouTube, vídeos mais longos, o cinema. O attention span das pessoas baixou muito, né? Sim. É que assim, quando você fala de mercado de trabalho, vamos lá então. A geração Z tem alguns desafios. Primeiro tem um problema dessas gerações de número de pessoas. A geração Boomer e Millennials são mais numerosas relativamente do que as gerações X e Z. Basicamente, um dos motivos porque a geração Millennial é um pouco mais numerosa é porque a geração Millennial são filhos dos Boomers também. Então os Boomers eram mais numerosos, naturalmente tiveram, mesmo tendo tido menos filhos relativamente ao passado, sim. Tem um efeito, então a geração X é um pouco menos numerosa. Assim, em termos de mercado de trabalho, vamos lá. A geração Z, notoriamente, estatisticamente, tem dificuldade no mercado de trabalho. Ela tem dificuldade de começar a trabalhar, ela tem dificuldade de prosperar no mercado de trabalho, ela tem dificuldade de manter empregos. 50% da geração Z nos Estados Unidos, ela reporta que se o meu chefe mandar em mim, eu posso me desanimar e não querer trabalhar. É um assédio moral. A geração Z... uma parte grande dela, sem precedentes isso, reporta sofrer de ansiedade, que ela basicamente é toda hora ansioso. A geração Z reporta que trabalhou em excesso nos últimos anos, o que em termos de... No seu terceiro ano de trabalho, está trabalhando muito. De trabalho, então ela... Teve gente que falou que é uma geração muito propensa ao burnout, as pessoas entraram assim. Então, é uma geração que ela, no geral, reclama muito de trabalho, troca mais de emprego do que as outras gerações e tem menos capacidade de cumprir horas de escritório com menos sucesso. Então, a geração hoje... Então, vamos lá. Primeiro, a geração Boomer teve todo o sucesso profissional do planeta. Foi uma geração que tudo foi dado para a geração Boomer. Praticamente, eles estabeleceram o que era uma carga horária de trabalho. Todos nós, na verdade, todas as outras 3 gerações, nós crescemos sob o sol da geração Boomer.
Acho que tinha tanto problema para resolver e eles estavam dispostos a arregaçar a manga e trabalhar que prosperaram equivalente ao nível de problema que eles resolveram. E foi ali, né? E é um eclipse, porque pensa, acabou a guerra, morreu uma galera na guerra. Um lado venceu, nasceu muita gente na geração boomer. E é exatamente aquele salto de vida de consumo. Então, tem uma cultura de consumo. Então, os boomers tinham uma prosperidade sem precedentes dos pais deles. Então, imagina, você pensa a geração silenciosa e outros. Era uma galera, até olha a minha família, era uma galera que já é assim, bigodão, rifle, construiu o carro com as próprias mãos. É um bicho de outra espécie. Que a gente não consegue unha suja de final de semana. Que nós não conseguimos nem imaginar mais. São criaturas diferentes. Tinha uma história da minha família, amarraram o filho dele na linha do trem, tipo assim, coisa de... Não, a minha mãe falou que a mãe dela amarrou ela no portão à noite. Construiu a própria casa, caçava lobo. Hoje em dia você é preso. Se você fizer alguma coisa próxima disso. São coisas totalmente diferentes. Construiu um avião. Minha avó tava contando, meu avô construiu um avião. Como assim? Na garagem. Pegou e começou a construir. Então, assim, outro planeta. É uma mão na massa. É difícil até de imaginar o que é esse planeta infinitamente feudal para quem vive em 2000 geração TikTok. Para geração